Olá, pessoal, muito boa noite. Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos. Hoje a live temos uma graduanda de medicina, futura obstetra, ginecologista, que é a Maria Luísa. E a idealizadora, que eu faço parte, a, a Ana, de direitos sexuais. Tem muita, mas muita mesmo. Tudo ótimo, querido. Ó, seja muito bem-vindo, linda. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Só esperar a Ana entrar Uhum. e começamos. Estou convidando ela aqui pelo qualquer um dos instas que der certo aqui, tá tudo certo. Já estava te apresentando, amiga. Aí deu certo. Deixa eu convidar aqui a Ana mais uma vez. Isso, deu certo. A Aninha já entrou. Muito bem-vinda, Entrei, amiga. deixa eu só colocar meu fone, que o fone não funcionou, o outro, e aí a Então, gente tá. começa. Boa noite para vocês. Muito Boa boa noite. noite. Seja muito bem-vinda mais uma vez. A Era só um idealizadora. minutinho aí que o pessoal entrando e a gente já começa, né? Uhum. Aí a gente começa a falar um assunto tão importante hoje, né? Sim, Seja bem-vinda, Maria. Já vou te Obrigada. agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou dar boa noite já para as pessoas, vamos começando, né? E as pessoas vão entrando. isso. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente, como eu já disse, meu nome é Ana Bardim, a gente tem o projeto Feministas na Mesa, e esse mês de março nós vamos ter muitas convidadas para bate-papos muito bacanas. Nesse 1º de março, está aí a Maria Luísa para conversar conosco um pouquinho sobre direitos sexuais e reprodutivos, um tema importantíssimo e que a sociedade fala pouco, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer que essa live vai ficar disponível no YouTube. E vou pedir para vocês seguirem o Feministas na Mesa lá no YouTube, curtirem, ativarem os sininhos, que a gente vai ter excelentes bate-papos durante esse mês. Né? Maria Luísa, seja bem-vinda. Vou passar para ti, Marina, se apresentar e depois passar para Maria Luísa. Ó, meu nome é Marina Torres, estou como colaboradora nesse projeto maravilhoso, idealizado pela Ana Bardim. E estamos aí em prol das mulheres para esclarecer essas fake news de feminismo e entre todos os assuntos que a gente é golpeada todos os dias. E apresentar agora quem é a Maria Luísa, a nossa graduanda, futura obstetra ginecologista. Então, eu sou a Maria Luísa, eu tenho 24 anos, eu tô no 4º ano de medicina. E se tudo der certo, futura ginecologista, obstetra e sexóloga. Também no caminho. Estamos aí juntos. Então, vamos começar. Olha, é um assunto que às vezes é tabu. E por ser tabu, né, as pessoas acabam se restringindo, acabam se fechando e se perdendo nesse meio caminho. Como agora aconteceu, né? E que é algo tão simples e tão natural que é o corpo. Nosso veículo. Exatamente. Exatamente, Marina. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, existe no mundo mais de 200 milhões de mulheres e crianças que sofreram algum tipo de violência em seus corpos, né? Algum corte que não foi pela medicina, né? Foi algo, como a gente sabe, que ocorre aí no mundo. Eu gostaria que a Maria Luísa começasse falando o que são direitos sexuais. Então, os direitos sexuais, na verdade, quando a gente começa a falar sobre isso, parece alguma coisa assim tão básica, tão banal, só que muita gente não consegue viver plenamente isso.
Que é justamente algo tão simples quando você falou, essa questão do abuso. Você escolher com quem você vai ter sua parceria sexual. E se você vai querer ter ou não. É algo tão básico e extremamente violado em todos os lugares do mundo. É a questão de você poder expressar sua orientação sexual livremente. Outra coisa que a gente também não consegue até hoje. Tem a questão também de acesso à informação. Outra coisa que a gente também não consegue, que a gente não consegue ter uma educação sexual adequada. Então a gente fala muito de direito sexual, são coisas que você olha e fala, ok, tranquilo, só que não é tão tranquilo assim. As pessoas não têm esses direitos respeitados. E até o direito de você ter uma relação sexual independente de reprodução ou não. É só o fato de eu querer ter uma relação, mas eu não querer ter um filho no momento. Então, até a questão de planejamento familiar entra nisso. E só com isso dá para trazer muitas questões. O machismo na sociedade. E são tantos direitos que a gente conquistou e que, ao mesmo tempo, ainda não estão sendo plenamente vividos. E lembrando, né, Maria Luísa, que os direitos sexuais, eles vão além do indivíduo, né? Eles são um problema de saúde pública, né? E que isso é muito sério. Totalmente. E até a questão de... não tem muito tempo, né? A Revolução Sexual foi em 1950. Meu avô, por exemplo, já era vivo, já era um adulto, já estava no mundo. Isso não tem muito tempo. Antes a mulher era vista como vamos procriar, vamos colocar filhos, vamos ter filhos. E agora, quando você coloca uma pílula, por exemplo, você dá o direito dela falar: se eu quiser ser uma mãe em tempo integral, eu posso. Mas se eu quiser trabalhar na política, eu posso. Se eu quiser ser uma advogada, uma médica, uma professora, eu posso. Isso vai expandindo, vai abrindo o leque, vai dando oportunidades para mulheres. E eu fico pensando, né? Em 1950, nossos corpos eram objetos. Agora eles são objetificados de acordo com o padrão que é estabelecido agora, nessa década. De outra forma. A gente não saiu. A gente adquiriu um direito, entre aspas. Ele só mudou a aparência e a fala. Consegue entender isso também, Ana? Sim. Exatamente. E até queria dizer assim, que as pessoas podem perguntar, mas por que os direitos sexuais são um problema de saúde pública, né? Isso. E aí eu vou trazer um exemplo das meninas, né? Ou das mulheres que todas nós ou já menstruaram ou menstruam, né? E que muitas mulheres ainda não têm absorvente, não têm, né? Existe a pobreza menstrual, né? E aí, quando se torna um problema de saúde pública, muitas vezes meninas, e isso existe em estudos, elas deixam de ir à escola uma semana durante o mês. Elas... Tapa Por quê? Porque a gente tem, inclusive, banheiros, escolas sem banheiros, escolas que não têm água. Como que essas meninas vão conseguir frequentar a escola nesse período? Então, se torna, sim, um problema de saúde pública quando a gente também, em algumas localidades, não tem a saúde, né, presente, porque essas mulheres têm direito à saúde, o sigilo no atendimento médico, né? E quando falou de que eram objetos, são objetificadas, eu diria que nós ainda, e eu digo isso sempre, não somos donas dos nossos corpos ainda, né? Não. A gente ainda tem que passar por um crivo aí, não, infelizmente ainda não somos donas. Mas vai lá, Marina. Não, é sobre isso mesmo, é muito sério, e a gente continua falando. Por que dos direitos reprodutivos, né? A gente ainda parece estar naquela época. Deita aí que eu vou lhe usar. Igual aquela novela do Coronel. Os outros pensavam que era uma brincadeira, mas ainda é existente. Falei, minha querida. Os direitos reprodutivos, eles também... essa questão. Em muitos lugares, várias mulheres, graças a Deus, hoje em dia já conseguem fazer seu planejamento familiar. Outras ainda não só no Brasil, ao redor do mundo, vários lugares são muito precários nisso ainda.
Mas é basicamente aquilo, coisas que deveriam ser básicas pra gente. Que não deveria nem estar sendo comentado de uma forma tão, sabe? É uma coisa tão básica. Você falar, eu quero ter um filho agora ou não. Tipo, estou pronta ou não estou pronta. Eu quero ter X número de filhos ou eu não quero ter filho nenhum. Eu Isso é quero verdade. me proteger, quero tomar um contraceptivo. São coisas que isso, deveriam ser básicas. Falando nisso, até das famílias, né, que tipo oferece às filhas, né, essa vai ter relação com essa pessoa, vai ter esse filho. A pessoa até hoje não tem direito. E quando a gente fala de saúde pública, é pelo menos a pessoa ter acesso do que é ter um filho. Não, a gente não tem explicação isso dentro do CREAS. Isso eu estou falando internamente dentro dos interiores. Porque a lei existe, mas ela não está sendo aplicada. Não tem pessoas suficientes dentro da política pública, porque a gente tem que falar que o sistema é importante para as pessoas compreenderem. Você, como estudante, como futura médica, praticamente médica, você sabe que isso é muito importante. Né, Maria? O que você pode falar? Pode ficar à vontade. E outra coisa que é até bem recente, que, por exemplo, virgindade era um critério de divórcio até 2002. Isso é extremamente recente. Olha, a gente não tem autoridade, né? E a gente não é dona dos nossos próprios corpos. Se a gente andar sem blusa na rua, já pensou? Que absurdo! É um caos. E eu até queria trazer assim um ponto que vocês estão falando, né? Que eu falei que nós não somos donas, né? Como nós falamos, nossos próprios corpos e desses direitos reprodutivos, porque existe casos, inclusive, se vocês lembrarem, muito recente, de uma menina que foi estuprada, né? Não lembro se 11 ou 12 anos, por aí, não lembro agora a idade, mas que foi uma luta na justiça, né, para conseguir ser feito um aborto. Então, para vocês verem, além da violência sofrida, né, por ter sido estuprada, ainda a violência de tentarem fazer com que uma criança gerasse um filho. Isso prova o quanto ainda o direito das mulheres, das meninas, o direito reprodutivo, ele é violado de alguma forma. Então, isso é muito sério, né? E esse direito de direitos sexuais e reprodutivos, né, ele é uma questão de direitos humanos. Inclusive, ele está na nossa Constituição, né, como a gente tem direito a isso, mas, infelizmente, mulheres ainda sofrem com esse tipo de coisa. E é muito... E aí eu queria que tu falasse um pouquinho... Quer falar, Marina? Pode falar. Depois eu... Não, você viu que a mocinha de 11 anos foi negado o direito, depois ela voltou lá grávida de novo. Exatamente. Não, mas eu até nem lembrava desse caso, estou falando do anterior. É de outro, E, né? E eu estou lembrando desse outro. agora desse, exatamente, uma criança que foi vítima 2 vezes de estupro, né? E sofreu Isso 2 também é gravidezes. planejamento familiar, né? Eu diria que não. Eu diria que isso é um abuso infantil, Também. porque foram 2 estupros, né? Uma criança não tem discernimento para decidir se ela quer ou não manter relações Eu falo sexuais. de Então, quem está criando ela. sim, mas mesmo assim, uma criança não tem discernimento, amadurecimento sexual para decidir qualquer coisa, né, nessa idade, na vida dela. Então, eu acho que isso vai além. Até porque também o nosso Código Penal diz, né, que manter relações com menores de 14 anos é É crime. crime. Então, uma criança de 11 anos, né, ela sofreu uma violência. Ela não tem discernimento para dizer se queria ou não essa relação. Qualquer ato. E Desculpa. exatamente. Exatamente. E Maria, até queria te perguntar, assim, porque a ONU diz, né, que os direitos sexuais e reprodutivos, a sexualidade é um tema central do ser humano, do indivíduo, né? Eu queria te perguntar qual a importância da sexualidade do indivíduo. Então, que sexo e sexualidade, na verdade, são coisas diferentes. O sexo está mais envolvido na parte física.
E a sexualidade, ela tá até pela OMS, ela tem a definição pela OMS, que é a integração, são os elementos emocionais, intelectuais, sociais. É realmente parte de quem você é. É aquilo, né? Somos corpo, alma, espírito, enfim, varia também de religião, mas a sexualidade faz parte da gente. Nós nascemos seres sexuais, independente de viver ou não o sexo. E viver a nossa sexualidade plenamente é um direito nosso. Nós deveríamos estar conseguindo fazer isso. E isso é de todos os seres humanos. Exatamente. Inclusive, não é respeitado quando não se respeita pessoas LGBTQIA+, né? Quando não se respeita, né, essas questões, também há um desrespeito muito grande à sexualidade das pessoas, né? E ferindo isso, você também ainda fere quase todos os direitos sexuais juntos, que também são direitos humanos. Entra realmente, vai abrindo uma bola de neve. Porque vai da cultura, vai da falta de educação sexual da população, vai do machismo e vai virando uma grande bola de neve que é muito difícil de sair. Machismo esse construído que a gente chama de patriarcado. Também o machismo estrutural. Pode falar, Ana, depois a gente conversa, continua aqui, vamos desenrolar. Não, e é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Porque, inclusive, vem um movimento aí surgindo, que é um movimento dos Red Pill, Nossa. que não sei se todo mundo já escutou falar, mas ele vem surgindo, não é novo, né? Ele surge lá em 99, mas ele ganha força mais ou menos em 2013, aí, com o lançamento de um livro aí, de um escritor norte-americano. Ele ganha essa força e a gente tem que estar muito atento a isso, porque ele vem de encontro, né? Eu costumo dizer que ele contrapõe, ele vem de encontro às feministas, que são quem estão, nesse primeiro momento, né? Que são quem estão na linha de frente, são quem realmente bate em cima e luta pelas questões feministas. E esse movimento, ele vem ganhando muita força, muitos adeptos, e é um retrocesso, porque ele coloca a mulher ainda naquela posição de objeto, né? Ele traz muito forte o patriarcado, e a gente precisa ficar muito atenta, né? Já dizia Simone Beauvoir, né? Se qualquer crise, né, que há na sociedade, as mulheres são as primeiras a perderem os direitos. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Vai lá, Marina. E eles estão surgindo, você viu a história também, né, Maria, do Tiago Schultz? Não, isso eu Não viu? não tô sabendo. Depois eu vou te enviar, que vai ser um conteúdo bacana para falar. Se você quiser falar o que é o movimento também, Maria, ou Ana, falar o que é o movimento Red Pill, porque tem muita gente que nem sabe o que é esse movimento e como ele surgiu ali no filme, ele criou mais força, né, no filme Matrix, que os outros nem têm noção o que é aquilo, né? Na verdade, ele surge ali no Matrix, há uma distorção, né? Na verdade, é uma distorção do filme. No Matrix, o personagem do filme, ele precisa escolher entre uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul, ele veria um mundo, ele continuaria dormindo, ele veria um mundo de transformações que a gente está vendo no mundo normal. Se ele escolhesse a pílula vermelha, ele veria o mundo como realmente é, e para eles o mundo como realmente é um mundo onde as mulheres estão ganhando força, e ele se rebelaria contra esse mundo, ele não aceitaria esse mundo. No filme, o personagem escolhe a pílula vermelha, mas a distorção há dentro desse movimento Red Pill, porque a distorção é essa, eles colocam como o homem estivesse sendo subjugado pelas mulheres, né? As mulheres fossem as vilãs e que o mundo fosse regido e feito para as mulheres, o que na verdade a gente sabe que não é, né? Que o mundo, na verdade, a gente vive num mundo patriarcal, e eu costumo dizer que inclusive as leis, as nossas leis, mesmo protegendo as mulheres, elas acabam de certa forma, se a gente for pensar, né, feitas dentro de uma mentalidade patriarcal. Vou dar um exemplo. A lei da gestação, né? Mulheres, 4 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do lugar, do país, e homens, eu acho que são 7 dias, 10 dias, algo assim.
o que que acontece? Qual é a mentalidade? Que as mulheres, e aí vocês vão me dizer, ah, mas são as mulheres que geram. Sim, são as mulheres que geram, mas após o nascimento, né, os cuidados eles devem ser divididos. E aí a gente entende, enquanto sociedade, que as mulheres, né, têm o dever de ficar mais tempo com os filhos e os homens não precisam ter esse dever. Então, até nisso, se nós formos pensar, ao patriarcado, a mentalidade patriarcal aí. E aí o movimento Red Bull, ele sinaliza que os homens sofrem muito. Por quê? Porque os homens, eles distorcem, na verdade, a realidade. Porque eles dizem que os homens morrem mais, as mulheres não morrem, né? Só que aí, quando se faz essa leitura de números simplesmente fria, assim, a gente diz que realmente os homens morrem mais, né? De assassinatos, de latrocínio, os homens morrem mais. Só que aí, homem não morre simplesmente por ser homem, né? Mulher morre simplesmente por ser mulher, a violência de gênero. E quem são as pessoas que mais matam? Mulheres ou homens? Então a violência contra os homens é uma violência também feita pelos homens. E aí, quando a gente entra quando a gente vai falar sobre o patriarcado, sobre essas questões todas, o que a gente pode pensar? E eu sempre falo isso, né? Que o machismo, ele também afeta os homens. No momento que os homens entenderem isso, a gente consegue mudar muita coisa. Por quê? Porque quando um homem é criado, o homem não chora, o homem tem que sustentar a casa, o homem não pode ficar desempregado, o homem tem que ser portado de tal forma, também é uma violência contra os homens. Também é uma violência. E aí essa violência é que a gente tem que lutar contra. E aí esse movimento Red Pill, ele vem muito forte trazendo a figura do homem como aquela figura que a gente tinha lá atrás, desse homem que tem que sustentar a casa, desse homem e que está, inclusive eles dizem que está perdendo espaço para as mulheres no mercado de trabalho. Eles trazem exatamente essa mentalidade. Contra casar. Eu vi um rapaz dizendo que tem muitas ramificações do Red Pill, tá? Não é um movimento único, é um movimento no Brasil com algumas correntes. Alguns são contra casar, outros não. Existem algumas correntes no movimento. E o que a gente... não é um movimento único, não é um movimento fechado, tá? O que a gente tem que prestar atenção nesse movimento é que algumas correntes são mais radicais, outras menos radicais. Mas os discursos, a base do discurso é esse. É um discurso muito forte, trazendo a figura do homem como ele era lá atrás, né? Trazendo que a mulher, ela manipula, ela utiliza o homem como escala para o sucesso, tá? São essas questões, assim, que o movimento traz muito forte. E a gente precisa estar muito atento a isso. E não sei se vocês querem falar alguma coisa aí. Não. Vai lá, Maria. Se você tiver encerrado, a gente já passa por outra parte para a gente compreender. Pode falar. Eu acho que basicamente é isso. A gente pode depois até fazer uma live só sobre esse movimento. Eu acho que basicamente é isso. Inclusive, até vou fazer outra propaganda aqui, né? Para vocês nos seguirem lá no YouTube, Feministas na Mesa. Essa live vai ficar lá, né? Gravada. E quem também quiser seguir a Marina Torres e eu, Ana Bardim, lá no TikTok, estou fazendo bastante vídeo para falar desse movimento Red Bull também, que eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam, até para a gente conseguir combater, né, algumas questões aí que são retrocesso para as conquistas das mulheres. Mas é isso, vai lá, Marina. Olha, como que a gente pode compreender melhor por que esses direitos não são exercidos, hein, Maria? Nossa, então, tem bastante coisa. Inclusive, vocês conseguem me ver? Porque aqui não tá... Sim. Ah, ok. Estou vendo, sim. São várias situações, é aquilo que a gente já falou. O próprio tabu, assim, muitas vezes o próprio tabu entre as mulheres, a vergonha, porque elas foram criadas desse jeito. Muitas mulheres são criadas a terem medo de falar disso, a se sentirem inferiorizadas a falar sobre isso. Tem também a questão do próprio machismo na sociedade, que sempre esteve aí. Inclusive, é uma coisa que eu acho bem interessante, tem um homem, o Alfred Kingsley, que ele é o pai da sexologia. Então, ele fez um estudo de caso, ele escreveu 2 livros. O primeiro livro
foi sobre comportamento sexual do homem. Fez muito sucesso. Que Foi, legal. assim, um livro incrível. Isso foi, tipo, 1940, também não tem muito tempo. E aí, ele fez da mulher, comportamento sexual da fêmea. E ele foi taxado de comunista nos Estados Unidos, em 1950. A popularidade dele toda caiu. Ele foi de um grande sucesso por falar da sexualidade do homem para um grande fracasso por falar da sexualidade feminina. E ainda também tem a questão da gente não conseguir desenvolver plenamente nossos direitos, por exemplo, acesso à informação. A gente não tem educação sexual no colégio. E é básico, são coisas que a gente tem que aprender desde criança, coisas que, inclusive, salvam mulheres de abusos. Mas parece que até a própria sexologia muitas vezes é vista como algo negativo, como algo que vai corromper a sociedade, sendo que, na verdade, sendo bem sincero, eu nem sei o que essas pessoas imaginam que seja. Elas mesmas têm a visão distorcida do que é. O tanto de benefícios que poderiam trazer a questão de gravidez na adolescência, de ST. O número de HIV já chegou a 1 milhão no Brasil. Isso com toda a prevenção que a gente tem, isso com a PEP, a PrEP, preservativo, campanha. E o Brasil é um dos melhores nessa questão da HIV. E a gente vê tudo isso crescendo, a gente vê abuso, e não para. E não para. Olha o fone aí. De quem que é o fone que está fazendo barulho? Né, eu tô sem Não fone. estou escutando. Não, tá. Então só para mim aqui que está aparecendo. Tá. Eu tô ouvindo um barulhozinho, mas não sei de onde vem. Eu também não estou sabendo, não. Vamos. Deixa eu, já que a Maria falou sobre isso, a educação sexual, né? E o quanto é difícil isso, para quem não sabe, sou professora, então conheço esse universo, né, de escolar, sou historiadora, e quanto é difícil se colocar isso nas escolas, o quanto há uma resistência dos pais, porque a gente confunde educação sexual com sexo, né? E a educação sexual não tem nada a ver, a educação sexual é exatamente isso. Quantos casos nós já escutamos de adolescentes e crianças que descobriram numa palestra na escola, numa conversa com o professor, que estavam sendo abusadas, né? Ou em casa, ou por um vizinho, ou por um parente. Quantos casos já ocorreram? Então é muito importante a educação sexual. Eu queria saber, Maria, o que impacta, né, a educação sexual, a diferença que faz. Se puder falar um pouquinho para nós? Então, para mim, a educação sexual é algo essencial para todo mundo, desde criança mesmo, porque a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Então, quem é que está ensinando sobre sexualidade para essa criança? É o abusador dela. Ou então, simplesmente os pais são bons pais, só que eles não sabem repassar, eles têm um tabu em relação a isso. E aí, como é que fica? Aí a criança vai lá, vai procurar com um colega, vai procurar na internet, vai procurar em pornografia. E no final vai ser uma grande tragédia, porque uma criança de 13 anos ou até menos, que hoje em dia tá cada vez mais cedo, ou até menos, como é que uma criança vai falar sobre sexo e sexualidade? Não vai. Vai falar de coisas que não deveriam ser ditas, vai passar uma informação errada, uma informação incompleta, e essa informação vai se perpetuar dessa forma. Inclusive, tem para crianças, por exemplo, né? Não vou entrar muito nesse tópico, acho que pode ser muito polêmico, mas a criança saber o nome dos órgãos genitais. Tem uma história que eu lembro que um professor meu que me contou, que estava falando sobre... É bem parecido com isso, que você estava falando da criança na palestra. A criança estava na aula, e era uma palestra sobre sexualidade também, né? Sobre, olha, existe o consentimento, não deixa qualquer um tocar em você, sabe? Falar, não gostei que você tocou no meu braço, não sei. Mas mostra consentimento. Ensinar a criança consentimento desde criança, desde pequenininho. E aí, os pais chamavam a avó, a vagina da criança de cookie. De cookie. Aí a criança falou para a professora, meu tio pegou meu cookie. Aí uma professora falou, bom,
tá pegando o biscoito da menininha, né? Tá tudo bem. Aí descobriram que, na verdade, ela sofreu abuso sexual do tio e que a família chamava os órgãos de cookie. Então, até essas coisas tão pequenas, uma coisa tão pequena, que as pessoas não sabem, realmente não sabem, acham que tá fazendo bem pra criança, acham que tá protegendo a criança. Mas precisa ser dito, precisa passar para frente. E é claro que isso aí vai ser de acordo com a faixa etária da criança, não vai ser uma bomba de informação. É de acordo com o que a criança precisa saber no momento que ela precisa saber, o adolescente saber no momento. Falar sobre preservativo, até porque, ok, o SUS tem preservativo, eles distribuem gratuitamente, mas do que adianta se você não sabe nem colocar? Se você não sabe do lado certo? Se você abre com a boca? Deixou no carro um mês, naquele sol. Botou duas ao mesmo tempo. Não é só você, por exemplo, ter um preservativo. É, como eu vou usar esse preservativo? O que eu vou fazer com esse preservativo? Por quê? Qual é a importância do preservativo? São questões que vão muito além. E conhecer o próprio corpo, né, Maria? Também. A gente tem mulheres adultas que não conhecem o corpo, né? É conhecer o próprio corpo também. Essa é a importância, né? Também, né? Da educação sexual. Até uma questão de, por exemplo, saber se meu corrimento está normal. Porque Tá. cerca de 70% das mulheres vão ter candidíase em algum momento da vida. Isso, assim, já é um fato. Até porque é uma questão de, comi muito açúcar, tomei um antibiótico. Sabe, né? Então, é uma coisa muito comum, muito corriqueira. E, às vezes, a mulher não sabe nem dizer se está normal, se não está normal. É Pode verdade. até falar um pouquinho mais sobre... A mulher acha que é normal ter infecção urinária. É porque eu sempre questiono isso, porque eu já conversei com inúmeras mulheres. Não é normal. Gente, não é normal. Pois é, não é normal. Inclusive, tem aquilo, fazer xixi até 20 minutos depois do sexo, por causa do tamanho da uretra da mulher. Tem várias questões que vai subindo o bichinho, a bactéria, e vai causar infecção urinária. Sabe, ó, e é um desgaste que simplesmente pode ser evitado. Pode ser evitado, que aí vai ser bom para o SUS, vai ser bom para a pessoa, vai ser bom para todo mundo. Não tem nenhum contra. Gente, isso é muito sério. O que seria um sexo seguro nesse caso, então, amiga? Nossa, eu também adoro essa, porque quando a gente fala sexo seguro, a gente fala camisinha. É, camisinha também. Só que não é só Não. isso. É você saber os seus métodos contraceptivos. Você saber quais são que existem, quais são as vantagens e desvantagens. Vacinar para o HPV pelo SUS, homens e mulheres. É você vacinar hepatite A, vacinar hepatite B, testar HIV, fazer o exame preventivo para rastreio de câncer de colo de útero. São muitas coisas que não são mencionadas. Você fala, ok, sexo, usa camisinha. Só que não é só isso. Para você ter realmente uma saúde sexual completa, você tem que entender, você tem que estudar. Não é tão básico quanto parece. Conhecer o corpo, igual a Ana estava falando. Sentir quando não está legal. Porque o corpo fala o tempo inteiro. Sabe? Um desconforto, não, é só um desconfortozinho. Aí você vai ver a quantidade de mulheres que eu ando conversando, que eu tenho salão, e eu estou em vários grupos, eu vendo produtos. Então, assim, eu tenho minhas consulentes também. E tem visto muitas reclamações de mulheres que ficam menstruando direto e depois não só, e com sangramento. Aí depois vão descobrir que estavam muito tempo sem fazer prevenção. Aí toma anticoncepcional direto, que depois a gente vai entrar nesse assunto anticoncepcional e do método contraceptivo. E vai só alongando. Mulheres novas, de 25. Eu tenho uma colega que tirou o útero esses dias. Teve um aborto espontâneo. Logo depois do aborto, continuou o sangramento, continuou, foi descobrir que estava cheio de mioma. Mais de 5 anos sem fazer prevenção. Nossa. São coisas que é isso. Dá pra gente prevenir. A partir dos 25 anos, no SUS já dá pra fazer. Tem a vacina, também tudo disponível pelo SUS.
Mas a questão é que, né, a informação não chega para o pessoal, não chega para o público. Mas sempre teve prevenção, desde sempre, a partir dos 16, 18 anos. 18 anos no SUS, não? Prevenção? Mas Tá 25, porque muitas vezes demora muito para começar a multiplicar, tem a questão de começar a vida sexual. Aí eles colocaram de 25 a 59 para e é fazer. muito difícil a informação chegar. A gente fala de um lugar muito confortável, de privilégio, como eu costumo dizer, né? Mas a gente tem que lembrar que existem lugares muito distantes. Olha o tamanho do nosso país. Nosso país é imenso. Uhum. Existem lugares onde, inclusive, médicos precisam chegar, né, de balsa. É difícil chegar vacina, é difícil chegar saúde, né? Então, nós temos que lembrar que muitas mulheres não têm acesso a essas informações. Por isso que é tão difícil chegar, né, essas informações de prevenção, de todas essas questões que envolvem o universo feminino. E já aproveitando, Maria, uma pergunta que eu escuto bastante e que eu sempre falo para as mulheres refletirem sobre, né, antes de falar sobre isso. Elas perguntam, qual o melhor método contraceptivo? Essa pergunta também é muito boa, porque ela não tem resposta. A resposta é depende. Exatamente. Sempre vamos usar camisinha, sempre, porque é o único que vai prevenir uma IST. Mas se não realmente não quer ter filhos, o ideal é você fazer um combinado, que é a camisinha mais algum outro método. Aí, que método vai ser esse? Vai ser uma pílula? Vai ser um DIU? Vai ser um implante? Não sei. É o que mais se adequa à mulher. Tabelinha também, amiga, ou Somos não? particulares. A tabelinha, ela, assim, eu recomendaria mais para quem quer ter filho. Porque às vezes você pode ovular, ter algum estresse e a ovulação foi para antes ou depois. Aí às vezes pode dar uma tremidinha. Ó, Mas a tabelinha, assim, para quem quer engravidar é muito legal você observar. Tem várias diquinhas, assim, que eu acho muito legal. Que é o método de Billings. Uhum. Que você aumenta a sua temperatura corporal Uhum. quando você tá ovulando. Que altera o muco, a espessura, até a altura do colo do útero, se ele tá mais abertinho, se ele tá mais fechado, que é muito legal. É assim, para quem quer engravidar, eu acho muito legal conhecer essa parte. Eu vou falar de mim. Uhum. Porque assim, temos opiniões diferentes aqui. Eu sou contra pílula totalmente. Eu não tomo remédio de contraceptivo, porque você sabe que também pode agravar. Eu estava até conversando com um amigo meu, e você pode falar aí, que ele é médico também, como prejudica. Me deu pedra na vesícula por conta do aumento, por conta do contraceptivo também, que ele pode causar. E os outros não sabem disso. Entendeu? Mas, assim, é conhecimento. Eu tenho um filho de 11 anos, eu tive ele com quase 25, tenho 37 anos e não engravidei mais. Mas eu cuido do meu corpo, certinho? Agora, não adianta a gente falar assim, eu sou contra contraceptivo e não se cuidar, não conhecer, tem que ter um tempo. Tem o DIU, tem o chip, que os outros não conhecem, o Mirena, os outros não tem muita gente que não conhece. E o Mirena é excelente. Porque, Inclusive, aleatório. essa é bem legal para quem não gosta de hormônio de jeito nenhum, o DIU de cobre. Uhum. Aí é aquilo, todos têm suas vantagens, têm suas desvantagens, e vai de cada mulher. Eu falando por mim também, por exemplo, o DIU de cobre para mim não seria bom, porque eu tenho muita cólica, absurdamente. Mas isso sou eu. Talvez a pessoa que esteja do meu lado, minha vizinha aqui, não tenha, e seja o método perfeito para ela. Então, isso vai variar muito de mulher para mulher. É aquela questão de conversar mesmo com o seu ginecologista. Vai falar, olha, eu não tenho a responsabilidade de tomar todos os dias no mesmo horário. Eu vou esquecer. Eu sei que eu vou esquecer. Então, vamos ver outro. Vamos ver uma de longa duração. É realmente ir se adequando. Até porque, né, meninas, é como eu falo, experiência pessoal não vale para o todo, né? Não. O que serve para uma mulher não serve para outra mulher. Então, o ideal é conversar com o ginecologista e decidirem juntos, né, qual o melhor método contraceptivo. Acho que é a solução ideal, né? É isso, é conhecimento, né? É conversa com o ginecologista, conversa com os médicos
e ali decidem qual o melhor método. Exatamente. Eu acho que é um tema, os direitos sexuais, direitos reprodutivos, é um tema tão importante, né? E como eu falei no começo, a sociedade debate tão pouco, né? Principalmente quando é sobre as mulheres. Porque é um tabu ainda, né? Falar sobre sexualidade feminina. É um tabu na sociedade. E é tão tabu que as pessoas colocam isso, inclusive, como algo ainda. E aí, voltando ao que eu falei antes, ao movimento Red Pill, eles dizem, inclusive, eles colocam VSM, valores nas mulheres, né? Que seria valor sexual de mercado. Como se as mulheres tivessem mais ou menos valor dependendo de quantos parceiros tiveram. Filhos. Então, para vocês verem como isso é um retrocesso muito grande, que a gente precisa conversar muito sobre os direitos das mulheres, e principalmente direitos sexuais e reprodutivos, porque as mulheres também têm o direito, né, de ter todos esses direitos conquistados e os que a gente ainda vai conquistar, né, preservados, né, e que sejam atribuídos à lei e tudo que as mulheres conquistaram até aqui. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Marina, também. Se tu conhece o Red Pill, se tu já ouviu falar. Eu estou sabendo mais depois desse movimento aí do Tiago, mas eu já tinha visto ele, já não gosto. Tem uns outros também que eu assisto, que eu não gosto, né? Mas eu respeito. Eu respeito, por isso que existem todos os movimentos. Tem esses grupos, tem o nosso grupo também, porque também o feminismo tem aquela linha que também tem pessoas radicais, e é por esse radicalismo que a gente está aqui para esclarecer como existe nas religiões, na medicina e todos os meios. E todos os movimentos eu compreendo, dentro daquilo que eu passo no meu projeto, que é o Identidade também, que são importantes para a gente sair dessa linha extremista, para a gente esclarecer o que é verdade e o que é apropriado para se viver bem. Então, nada de extremismo, gente. Eu não gosto de extremismo. Eu respeito as pessoas, mas eu não gosto. E ela que é adulta. Eu já não respeito esse movimento. Eu não respeito o movimento que prega intolerância a outro gênero, né? Que prega superioridade a outro gênero. E a gente, e aí iria mais longe. A gente não pode nem comparar o feminismo, mesmo o feminismo radical, que também é um feminismo que eu não concordo por algumas questões, a gente não tem como comparar o feminismo, mesmo radical, com os Red Pill. Porque o feminismo não exerce preconceitos, né? Ela não coloca, o feminismo, ele não quer colocar, a gente não quer colocar os homens como inferior. O feminismo não é o contrário de machismo. A gente não quer colocar os homens como sendo capachos, inferiores. Não é isso. A gente quer equidade de gênero. Quer ter o direito de frequentar os espaços, né? Já esse movimento Red Pill, ele é diferente. Ele coloca a mulher numa situação inferior. Então, ele é um movimento que precisa ser combatido e a sociedade não pode, de maneira nenhuma, normalizar esse tipo de movimento. É um movimento que diz que mulher tem valor, dependendo do parceiro, que existe mulher digna, existe mulher de valor e existe mulher que não tem valor. Que as mulheres devem sim ser objetificadas, que as mulheres, depois dos 30 anos, são mulheres que começam a perder valores, né? Que mulher bonita, de valor, são mulheres mais jovens. Padrão. Então, é um movimento que traz um preconceito. Então, é um movimento que a gente não pode normalizar enquanto sociedade. E tem que deixar muito claro, ele não é um movimento que se iguala mesmo ao feminismo radical. E deixando de novo aqui, embora eu seja contra algumas questões do feminismo radical, mas é um movimento que não tem comparação ao feminismo radical. E vou só lembrar vocês, tá? Mulheres morrem todos os dias pelo simples fato de serem mulheres. Então, a gente não pode normalizar qualquer questão que tente ainda diminuir as mulheres. Show. Dá um corte Mas queria bacana. ouvir a Maria um pouquinho. O que ela acha disso? Não, realmente, mulheres morrem todos os dias simplesmente por serem mulheres. E, nossa, teve até um outro dia que eu tava conversando com uma pessoa que eu ouvi, assim, vários absurdos.
de coisas do tipo, porque você acha que só porque tá dando mais direito vai acabar o estupro? Não vai, não adianta. Eu já ouvi isso. Já ouvi também coisas do tipo, mas homens também batem outros homens. Gente, sim, mas a força aplicada é extremamente diferente. E tá batendo por quê? Porque sabe que a força é diferente. Sabe? É um jogo de poder. Muitos homens fazem esse jogo de poder, na verdade, contra a mulher, nessa questão de estupro, questão de violência. E realmente você colocar uma mulher é realmente um objeto, tá colocando como um objeto. Você bota, falar, até 30 anos tem esse valor, se tem filhos, se não tem filhos, quantos parceiros já teve. Isso é uma coisa tão absurda que parece que a gente realmente está em 1500, no ano 1000. Exatamente. E lembrando, né, eu só vou lembrar que nesse primeiro momento o foco maior são as feministas, né? São as mulheres que se contrapõem a tudo isso e que mostram que isso é intolerância. Mas lembrando que não é só as mulheres que esses movimentos acabam sendo intolerantes, mas sim também as minorias, né? Então, não é à toa que qualquer gay que for afeminado é aquele gay que é mais atacado na sociedade. Por quê? Porque ele remete ao universo feminino, né? Eles enxergam uma mulher ali. E isso é inaceitável para quem é intolerante. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses movimentos, muito cuidado, deixar a sociedade ciente disso, né? Porque o que a gente. Todo mundo pode ter, tem o direito de fazer o movimento que quiser. O que não é direito, eu acho, que é a intolerância, né? A intolerância é algo, quando tu tenta diminuir o outro de alguma forma, aí sim, aí a gente entra em outro patamar, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, né? O corpo feminino, ele é objetificado e ele é exposto o tempo inteiro e tá às margens. Para qualquer tipo de movimento querer denegrir e falar. É isso que eu quis, é isso que eu entendi e eu compreendo. De não ser proliferado, como você veio falar do Red Pill e de outro. Isso. E aí eu vou fazer só uma correção aí. Que eu sei, a gente está num processo de mudança, né, de Exato. linguagem, e o denegrir é uma palavra que não se usa mais, porque é uma palavra que remete a racismo e pode ofender os grupos, né, negros. Então, só uma correção, porque a gente escorrega às vezes. Remete aos Às vezes grupos a gente, negros, denegrir? denegrir é uma palavra racista, né? Então, a gente, só para a gente é uma palavra que racista, é uma palavra com preconceito, com uma carga de preconceito muito grande, porque remete a tudo que é preto é ruim, o que é branco é bom, né? Então é uma palavra que a gente está cortando aos poucos e está divulgando para a sociedade que não se deve usar, em respeito a todas as pessoas negras, né? Olha, muito bacana, perdão. E vale corte, porque isso é sério. A gente não... Olha, e tem uma pergunta aqui da Marcela Sampaio, que ela falou assim, e a laqueadura, como ela pode ser feita? Muitas pessoas jovens estão querendo fazer, né? A partir dos 21, é aquele poste que a gente tem que fazer, né? A laqueadura, na verdade, ela começou ano passado, começaram a ter algumas mudanças na lei, que vai entrar agora em 2023. Então, essa é realmente bem importante, que antes era a partir dos 25 anos, você tinha que ter, tipo, 2 filhos, pelo menos. Hoje em dia, vai ser a partir dos 21. A partir dos 21 anos, você já vai poder ter a laqueadura, mas você vai ter que escrever, assinar um contrato falando que você tem esse desejo, você tem 60 dias. Tipo, eu escrevo hoje, assino hoje, daqui a 60 dias, que eu já posso estar liberada para fazer. É como se fosse um tempo para pensar. Não precisa mais da autorização do cônjuge, não precisa nem para vasectomia, nem para laqueadura. E agora também vai poder fazer durante o parto. Essa também é uma ótima novidade, porque aí vai diminuir as internações. Não vai precisar ser internada tanto da parto quanto da laqueadura. Faz uma internação só e isso já vai poupar muito o SUS. Show. É muito Começa a valer importante a as partir... informações. Começa a valer a partir do dia 5 de março. Era pra gente ter postado. De hoje para amanhã a gente posta, né, amiga?
É muito importante essas informações, né? Isso demais. São muito importantes e a sociedade a gente tem que divulgar bastante isso, né? E, inclusive, sobre esses direitos que a gente está falando, todo esse bate-papo é muito importante. Tem mais alguma pergunta aí, Marina? Não, agora já encerrou. Depois a gente pode começar a falar sobre quando a gente fala de laqueadura, é importante quando a gente fala de método contraceptivo, falar sobre o aborto, mas isso aí é para outra live. E se sinta convidada já, tá? Maria, se você gostar de falar desse assunto, que é um assunto muito importante, eu amo. É, né, isso é bem importante. E isso vai totalmente com a educação sexual. Nossa, vai totalmente. Isso O tanto de... foi uma introdução, eu acho que essa live, para o que é realmente sexualidade num todo. É muito Exato. complicado. Muito. E aborto é um assunto muito importante, que a gente precisa debater muito, né? E é uma questão muito importante aí. Mas lembrando, gente, que durante todo esse mês nós vamos ter várias lives com vários convidados, né? Lives bem bacanas aí, com assuntos importantes. Nos sigam lá no YouTube, Feministas na Mesa. Me siga a Marina, Ana Bardim, Marina Torres lá no TikTok. A gente vem colocando uns conteúdos bacanas. E sigam o Feminista na Mesa, né? Que a gente vai começar a publicar bastante coisa e vai deixar essa live disponível lá no YouTube. Marina, tu tem mais alguma pergunta aí para a Maria? Não, só agradecimento. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por fazer parte da nossa mesa e sinta-se à vontade sempre para falar, tá bom? Então, eu que Seja agradeço, muito adorei o convite, adorei participar, também aprendi muito aqui. Gostei muito. A Ana dá show, né? Ela dá show. Dá show. Gostei muito. Queria agradecer, Maria, muito obrigada por ter participado, gostei bastante. A minha parceira aí de mesa, Marina Torres, né? É um projeto que está nascendo aí, tenho certeza que é um projeto que a gente vai ter excelentes bate-papos. Então, só agradecer vocês duas aí pela parceria, tá bom? Ai, muito E obrigada. agradecer a todos. Oi? Obrigada pelo convite. E agradecer a todos, né, que passaram aqui por essa live e para quem vai assistir ainda. E queria desejar boa noite, então, meninas. Boa noite a todos. Boa Sigam noite. a Maria também, viu, gente? Tchau, tchau. Maria Luísa, hein, gente? Segue aí, eu vou deixar fixado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.